Muito obrigada por estar aqui assistindo essa aula. É uma alegria, uma honra estar aqui com você. São apenas 18 minutos, mas eu quero que nesses 18 minutos trazer muitas dicas para melhorar o seu dia a dia, a sua vida pessoal e profissional. Nós somos reflexos do que aprendemos na nossa infância, no colégio, no trabalho ou com os amigos? Nós somos apenas isso ou somos algo além disso? Essa pergunta talvez possa parecer filosófica demais, mas isso faz muita diferença no nosso dia a dia. Porque de acordo com aquilo que nós acreditamos, nós acabamos agindo e com base nas nossas ações a gente tem os nossos resultados. Então, por exemplo, se eu acredito que eu tenho capacidade, mesmo não sabendo de um determinado assunto, eu vou me dedicar a aprender e vou acabar tendo os resultados desse aprendizado, de ter colocado em prática o que eu aprendi. Agora, se eu tenho, eu já penso assim, não, mas eu não sirvo para isso, isso não é para mim, eu não sou capaz, eu não vou acabar me dedicando para aprender algo novo, porque eu não acredito que aquilo é possível. Então, tem estudos da neurociência, a neuroplasticidade do cérebro. Tem um livro que chama A Biologia da Crença, do Bruce Lipton, que fala, tem alguns estudos que falam sobre o quanto somos a nossa genética, o quanto temos essa possibilidade de mudar. Então, esse é um primeiro convite que eu quero fazer para você, de você pensar, talvez eu seja muito além do que o que eu aprendi lá na minha infância, ou no meu trabalho, ou com os meus amigos. Então, o primeiro exercício que eu quero que você faça é esse. Revisite o seu passado e olhe para a sua infância. O que você aprendeu lá? O que você pensa de você mesmo? O que você pensa das pessoas que conviviam com você naquela época? O que você pensa com relação aos outros, com relação ao mundo? Quais foram as conclusões na infância? Quando você chegou no colégio, quais foram esses outros pensamentos que vieram? O que é difícil, o que é fácil? O que você pensa sobre avaliação, sobre erros, sobre os problemas? Quando você chegou no trabalho, como é que você lidou com o seu trabalho? Como é que o seu chefe teve uma relação com você? Como é que ele pediu para fazer o trabalho? Como é que você lidou com tudo isso? Lidou com o novo? O que você pensa hoje de quando algo muda na sua vida? Todos esses pensamentos refletem naquilo que você é hoje. Então, se você ressignificar e repensar que isso foi reflexo do que você aprendeu e você tem a possibilidade de aprender algo novo, isso vai fazer toda a diferença. Então, esse é o primeiro exercício. O segundo ponto é você pode pensar assim, mas tem coisas que eu realmente não gosto em mim e eu gostaria de eliminar isso que eu não gosto em mim. Aqui eu faço um convite para você acolher qualquer situação, qualquer traço que você pode considerar desconfortável. Por quê? Porque normalmente o que acontece? A gente tem um traço e a gente gostaria de ser de outra forma, a gente tenta ser dessa outra forma, daí como não conseguimos, daí a gente acaba voltando para cá e aí dá um desânimo, daí a gente acaba pensando, mas então eu não tenho jeito mesmo. Então, para sair desse looping, o que eu estou propondo aqui? Olhe para aquele traço que você considera negativo e acolha ele, diz assim, não, então tá, então ao invés de eu querer mudar isso, eu vou aprimorar isso. O que eu posso fazer para ficar melhor? Porque sempre tem algumas situações em que esse traço vai ser muito positivo. E algumas, de repente, eu posso estar trazendo, não querer ser esse traço, mas desenvolvendo outras habilidades. Vou dar um exemplo pessoal. Eu sempre fui muito falante. E quem é como eu que fala muito, muitas vezes a gente mete os pés pelas mãos, como a gente fala. A gente acaba falando quando não deve, ou acaba falando demais, ou acaba sendo grosseiro. Tem várias questões que a gente pode estar fazendo, usando a fala de uma maneira não tão positiva. E aí a gente às vezes entra naquele pensamento, eu gostaria de entrar mudo e sair calado, eu gostaria de ser aquela pessoa, que entra no ambiente, fica quieto, e daí quando fala, tem uma fala poderosa, certeira, sabe o que fala, uma fala sábia. Então a gente fica querendo ir de 8 para 80.
o que a gente pode fazer aqui, né? Um exemplo. Em vez de eu dizer, não, eu quero ser uma pessoa mais calada, eu falo, eu quero aprimorar o meu diálogo, a minha fala. Nesse momento, o que eu posso pensar? Qual é a melhor maneira de falar? Para quem? Qual o melhor momento de falar? Todas essas questões podem daí acabar trazendo o contraponto de acabar ficando quieto. Por quê? Porque descobriu que não era o momento, ou não era a pessoa, ou não era... A gente não estava emocionalmente bem, então se a gente não está emocionalmente bem é melhor ficar quieto, mas não porque eu tentei ficar quieto, mas porque eu acabei aprimorando a minha fala. Então, observe em você o que você não gosta em você, ao invés de você não querer mais ser daquela forma, você pense em aprimorar. E pense quais as situações que usar esse traço é positivo e qual das situações é melhor eu usar um outro traço. Ou algum que você já tem, ou quem sabe até desenvolver novas habilidades. Um outro ponto que pode aparecer é: como que eu lido com esse ambiente, com esse mundo, com essa sociedade tão exigente e eu conseguindo ser eu mesma, trabalhando na minha essência, na minha potencialidade? Muitas vezes a gente se sente inadequado em algumas situações, a gente sente que as pessoas gostariam que a gente fosse mais produtivo, ou que a gente tivesse filhos, ou casasse, ou que tivesse determinadas atitudes que no nosso interno a gente diz, poxa, eu gostaria de estar seguindo nesse caminho, mas toda a sociedade está dizendo para eu ir nesse caminho. Como é que eu lido com isso? O que acontece muitas vezes é que ou a gente acaba se moldando à sociedade e, né, muitas pessoas acabam tendo depressão, ansiedade, alguns problemas emocionais justamente por estarem vivendo muito longe dos seus valores. O oposto também acaba acontecendo, a gente pode estar se revoltando contra o mundo, querendo ficar contra todo, né, e virando e tendo uma postura às vezes agressiva, raivosa. Por quê? Porque a gente está indo contra. E aqui eu trago a possibilidade de um terceiro caminho. Podermos nos posicionar, dizer o que pensamos e respeitar e ouvir também o que a sociedade ou o que o outro está dizendo, sem necessariamente ter que achar um certo e um errado, porque às vezes acontece isso, porque ou é eu que estou errada, então eu tenho que me moldar à sociedade, ou então eu tenho que provar que a sociedade está errada para poder me acolher, me respeitar, e podemos viver cada um com a sua opinião e só. Claro que se nós não nos posicionarmos, vamos acabar entrando nesse lugar de não dar limites, num lugar de deixar de ser a gente mesmo. E aqui eu trago um outro exemplo pessoal, mas que pode acontecer com muitas pessoas. Transição de carreira. Eu era servidora pública e queria trabalhar só com desenvolvimento humano, como hoje. Para mim foi muito desafiador fazer esse processo, por quê? Porque toda a sociedade fica, nossa, mas você vai largar um serviço público, a estabilidade para fazer, né, realizar um sonho, mas assim, mas isso é exagero, isso não existe, isso é ilusão, você pode conseguir fazer isso dentro do serviço público. Confesso que eu experimentei também. Só que, ou às vezes pode ser o serviço público, mas pode ser qualquer outro tipo de carreira. Nossa, mas você passou anos estudando isso e agora você vai largar e vai começar do zero. Você com certeza não vai ter o mesmo resultado do que se você continuar na sua carreira. Então, a gente ouve isso. O que aconteceu? Durante um bom tempo eu fiquei tentando provar para todo mundo e ficava indignada quando alguém vinha falar comigo sobre isso, principalmente meus pais. Quando eu entrei nessa terceira possibilidade de dizer, ok, tem o meu pensamento, a minha forma de pensar, mas também tem a deles. A gente tem isso também de mudança de gerações. Então perguntei para os meus pais, o que para vocês é importante nesse momento da minha transição de carreira? Era a estabilidade, era eles saberem que eu ia ser feliz ou que eu ia ter dinheiro guardado? Então tá, então se eu fizer um cenário assim, para vocês fica tranquilo? Eu não deixei de fazer aquilo que eu acreditava que era importante e acolhi o sentimento deles, o que tinha por trás. Às vezes a gente não consegue fazer exatamente o que eles gostariam,
mas a gente pode explicar os nossos motivos e também aceitar que ok, né? Até hoje para minha mãe não foi uma boa solução eu ter saído do serviço público, porque é a opinião dela, eu não tenho como mudar a opinião dela, mas a gente tem como conviver e a gente não deixar o que a gente acredita, os nossos valores, os nossos objetivos em razão da sociedade. Então, mas eu faço esse convite, né, de você achar esse terceiro lugar, de você ser aquilo que você acredita que é o importante e também ter uma boa convivência com o externo. Tem uma outra questão que aparece muito nos dias de hoje, que é a exigência para excelentes resultados. E muitas vezes podemos passar dos nossos limites para poder dar essa resposta, entregar esses excelentes resultados. Aqui eu faço um outro convite. De primeiro, qual é o conceito de excelente resultado? Tem um excelente resultado, o conceito da sociedade, tem o meu conceito, tem o conceito do meu gestor, tem o conceito do meu cliente, tem o conceito do meu parceiro, daí tem vários conceitos relacionados a isso. E se não pararmos para conversar e ver, tá, mas qual é o resultado que você espera disso? Então, analisar se o que eu estou pensando e o outro está pensando está coerente, é a mesma coisa. Isso é um ponto. Muitas vezes é o conceito que nós mesmos criamos de resultado excelente. Por exemplo, eu tive uma cliente que ela tinha na concepção dela o que era um excelente resultado, era uma determinada X de trabalho. Quando ela saía de férias e ela voltava e ela não conseguia dar conta desse excelente resultado, ela ficava mal, frustrada e trabalhava além da conta, até ela se dar conta de que se ela saiu de férias, ela tem como estar com o mesmo resultado do que se ela estivesse trabalhando normal? É claro que não. Então, muitas vezes eu preciso rever o conceito de início, já de cara, ou às vezes eu preciso rever esse conceito ao longo da jornada, porque de repente eu passei por um processo de doença, alguém da minha família teve algum problema, eu tenho como dar o mesmo resultado como se não tivesse tido nenhum problema? Como é que eu acolho tudo isso? Tem uma parte que é interna e tem uma parte que daí é com relação ao outro. Tudo que se eu fizer um diálogo, se eu melhorar os combinados, melhorar a forma como cada um está vendo uma situação e a cada momento, ok, então aqui você pensa aqui que é um bom resultado, o que você espera aqui, qual é a entrega que você gostaria, então é isso, então isso eu dou conta, isso não, vamos ajustar aqui, tudo é possível. E tem uma questão que além de tudo isso, que entra no ponto de passar dos limites, é que muitas vezes a pessoa precisa ser extremamente produtiva ou ela não considera um descanso, um momento de relaxamento, momentos de lazer, dormir, né, próprio sono, como se fosse perda de tempo, como se fosse errado. Poxa, porque eu não estou produzindo a mesma coisa. E hoje em dia que tem o trabalho home office, isso ficou ainda mais complexo. Por quê? Porque uma questão é, eu vou para o trabalho e tenho aquele horário. Outra questão é, eu estou em casa e eu posso direcionar o meu trabalho de acordo com o meu bem-estar, de acordo com no meu melhor momento. Então tem momentos do dia que eu estou mais ativo, mais relaxado, e daí a minha mente produz melhor, tem momentos que não. E como que eu consigo lidar com tudo isso? Então, uma questão que pode ajudar é não só pensar, mas é normal ter que descansar, ou ter que relaxar, ou ter que dormir. Claro, isso é normal, mas para muitas pessoas só isso não basta. O que pode incluir nesse meio todo? É lembrar
que se você está no seu né, relaxado, descansado, você vai entregar algo para o outro muito melhor. Então, em vez de você pensar assim, eu só estou relaxando para eu ficar bem, eu também estou relaxando para ficar bem para o outro. Isso pode ajudar também. E no final nós podemos perguntar, tá, mas afinal de contas, qual é o meu potencial? Como é que eu acesso esse potencial? Como é que eu exploro? Primeiro ponto, eu não estou aqui para responder exatamente qual é o seu potencial. Eu estou aqui para instigar você a acreditar que existe um potencial ilimitado que pode ser acessado. Tem alguns aspectos que podem te limitar esse acesso e alguns aspectos que vão avançar, que vão te dar mais acesso a isso. O primeiro ponto é o seguinte: se você não acredita que existe esse potencial, não tem como você acessá-lo. Então, o primeiro ponto é esse: eu acreditar que esse potencial ilimitado existe. E aí sim vai começar uma jornada para eu ir em busca dele. O segundo ponto: quais são os momentos que nós estamos em melhor performance, em melhor energia, com as melhores emoções? Quando eu estou no meu melhor, eu acesso mais potencialidade. Se em contrapartida eu estou com emoções negativas, pensamentos muitas vezes destrutivos, se eu estou com uma energia para baixo, com certeza eu não vou estar acessando o que há de melhor em mim. E tem uma outra questão: quanto mais eu estiver preocupado com o meu problema, com as minhas questões, eu também acabo ficando limitado, porque eu estou fechado no meu mundo, com as minhas percepções, os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas experiências. Agora, quando eu amplio, eu olho para os outros, para o mundo, infinitas possibilidades acontecem. Então, muitas vezes, para eu poder descobrir esse potencial ilimitado, eu vou buscar esses lugares, acreditar que ele existe, buscar emoções, sentimentos, pensamentos positivos, buscar o que há de melhor em mim e principalmente ampliar e colocar isso numa perspectiva maior, de sair de um autocentramento, de olhar para o mundo, olhar para os outros, porque com certeza a partir daí muitas ideias podem surgir. Faça contato comigo, me conte o que você aprendeu, o que você colocou em prática, se teve alguma dúvida, eu vou adorar conversar com você.